Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vamos dar início ao nosso estudo sobre as alianças, na verdade, a sequência, né? Nós vamos hoje para a quarta aliança, aliança feita com Abraão. Nós vamos selecionar alguns textos para que possamos tratar sobre esta aliança e mostrar a relação dela com as alianças anteriores. Para isso, nós vamos orar, então vamos ao nosso estudo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Queremos agradecer por tudo, te louvar e te bendizer. Queremos, Senhor Deus, te engrandecer, porque o Senhor é Deus, o Deus de aliança. O Deus que fez uma aliança com Adão e então cumpriu em Cristo Jesus essa aliança. Deus que graciosamente nos deu promessas e cumpre tudo aquilo que prometeu. Que o Senhor receba a nossa gratidão por tudo e nos ajude a compreender a Tua palavra, aprender, de forma que possamos conhecer a Ti. Que o Senhor receba a nossa oração. Tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, nosso primeiro texto é o texto de Gênesis capítulo 12. Na verdade, nós vamos tratar três textos. Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 22. O texto de Gênesis 12, versículo de 1 a 3 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, de repente, o texto que vinha contando a genealogia de Sem, fala que dentre eles Deus escolhe um para trazer uma promessa, para chamar a um caminho novo, para um rumo diferente, e ele dá uma promessa de abençoar essa pessoa. Então, uma coisa importante que nós precisamos considerar é que Deus é sempre fiel à sua palavra, às suas promessas, sempre, sempre, sempre mesmo. De tal modo que é por isso que nós estamos podendo ver alianças que vão se seguindo e confirmando alianças anteriores. Deus é fiel, e é tão fiel que é por isso que ele vai chamar a Abraão. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Paulo diz assim, ele diz, se somos infiéis, ele, que é Deus, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, independente do homem, Deus se mantém fiel. Deus se mantém fiel às suas promessas. Ele falou, ele cumprirá. Com certeza ele cumprirá. Por isso que a sua primeira aliança feita com Adão, não a aliança antes da queda, porque a aliança feita com Adão antes da queda, quando ainda estavam no paraíso, ela se encerrou com a morte de Adão, porque a aliança ela não foi cumprida, e uma vez não cumprida, levou à morte, e a morte então encerra a aliança. Então está valendo a aliança seguinte, que Deus faz, prometendo para eles aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então o Redentor. Então permanece em vigor. Deus não é fiel? Deus não cumpre tudo o que ele diz? A palavra de Deus não é verdadeira? Essa não é a certeza que nós temos, inclusive, da volta de Jesus? É que Deus é fiel? Mesmo que passe 2000 anos, temos a certeza que Jesus voltará, cumprirá todas as suas promessas, por isso herdaremos um novo céu, nova terra, e tudo isso nós podemos prometer às pessoas e anunciar às pessoas. Por quê? Porque Deus é fiel. Então observe que é a fidelidade de Deus que faz com que a gente possa viver pela esperança. Essa fidelidade está presente sempre. E, tendo em vista que Deus prometeu para Adão um redentor, aquele que pisaria a cabeça da serpente, então esta aliança feita com Adão e Eva, baseada numa promessa, ela está em vigor, ela está valendo.
Ela, em hipótese alguma, pode se encerrar. Por que a aliança não pode se encerrar? Porque a aliança ela só se encerra com a morte. Porque a aliança, como nós já vimos, é um pacto de vida. Tem o juramento, tem as promessas, pode ser bilateral ou unilateral, e nesse caso, as alianças de Deus são unilaterais, que apontam para Cristo, são unilaterais. Então, tendo em vista que essa aliança só se encerra com a morte, e Deus é eterno, portanto, ela nunca se encerra. A aliança que Deus fez com Adão, prometendo aquele que pisaria a cabeça da serpente, ela estará sempre em vigor. Deus vai cumprir a sua promessa. É aquela promessa feita em Gênesis 3,15. Então, quando chegou a aliança seguinte, né, a aliança com Noé, nós vamos ver a confirmação. Veja que Deus promete para Noé que não destruiria a criação, que a preservaria, o que confirma a aliança feita com Adão. É Deus confirmando suas promessas, certo? Só que aí passa o tempo, né? De Noé até Abraão, vai passar aí aproximadamente os seus 250 anos, que é do dilúvio até o chamado de Abraão. Aproximadamente isso. Então, nesse período acontece muita coisa. A população mundial cresce, tanto que eles até começam a construir uma torre e edificam ali uma cidade e não querem se espalhar, querem inclusive preservar o nome, eles querem se manter ali naquele local, por isso inclusive a torre. E isso tudo mostra que o homem já começa outra vez a ampliar, né, a corrupção. A maldade começa a se proliferar novamente. Porque quanto mais pecadores, naturalmente mais pecados. E aí, quando Deus, de repente, chama uma pessoa para que ele dê sequência às suas promessas. Ele prometeu para Adão o Redentor, prometeu para o Noé não destruir a criação, e então agora ele quer dar continuidade a essas promessas. Observe uma coisa interessante. Lá em Josué, capítulo de número 24, nos diz que nesse período tão curto de 250 anos, os homens já estavam mergulhados em idolatria. Veja que o pecado ele foi se proliferando. Deus começa a ser esquecido outra vez. Diz Josué 24, versículo 1 a 13, diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e seus cabeças, e seus juízes, e seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naó, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Então, veja que nos 250 anos, antes de Deus chamar Abraão, a terra já estava cheia de idolatria. O pecado se proliferou e então a terra já começa a estar outra vez contaminada por causa da maldade que vai se proliferando. E é nesse contexto que Deus chama outra pessoa. Observe que Deus chamou Noé em contexto semelhante, bem pior, mas semelhante. Porque havia maldade em toda a terra. Parece-nos aqui que, apesar da idolatria estar se proliferando, nós vamos encontrar na jornada de Abraão pessoas que têm um certo temor a Deus. O Abimeleque, por exemplo, que Deus aparece em sonho para ele, para que ele não tomasse a mulher de Abraão para ser sua esposa, ele tem um temor a Deus, ele obedece. Então a situação não está tão ruim quanto nos dias de Noé, mas ela está caminhando para isso. E Deus providencia alguém para dar continuidade à sua aliança. Porque a promessa feita a Adão foi que da mulher nasceria o descendente que pisaria a cabeça da serpente. Observe, se da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, então há uma família, percebe? Pressupõe a existência de uma família.
Então Deus providenciará a família, que inclusive será o ambiente onde o Redentor vai nascer. O ambiente onde Deus vai trazer aquele que vai cumprir a promessa da redenção, destruindo o inimigo do homem e da mulher. Veja que isso nos mostra lá a importância, inclusive, de uma família que seja uma boa família, que proporcione um bom ambiente. Vai aparecer lá em Mateus capítulo 1, 19, Mateus 1, 19, nos diz assim: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar. Então veja que ele fala de José como sendo um homem justo. Então observe a importância de um ambiente familiar bom e agradável para o nascimento do Redentor. Também em Lucas 1,38, Lucas 1,38, nós temos Lucas 1,38, nós temos o gesto de Maria diante do chamado de Deus, é quando Deus fala pelo anjo sobre sua missão. Ela diz assim: então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, observe que tanto José quanto Maria eram pessoas que buscavam a vontade do Senhor. Era uma família, portanto, agradável a Deus. Então Deus quer uma família agradável. Você poderia dizer assim: Deus prometeu trazer o Redentor. Poderia vir de qualquer família, porque Deus é poderoso para cumprir a sua vontade. Tá, tudo bem? Deus é poderoso para fazer o que Ele quer. Mas Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E Ele é fiel a este plano, a este propósito. Então, Deus quer um ambiente familiar agradável a Ele. Porque o Redentor nasceria dentro de uma família que também estaria ensinando a palavra do Senhor, estaria compartilhando da palavra do Senhor. Veja que Jesus, inclusive, ele é 100% homem, então ele cresceu, ele estudou, ele aprendeu a palavra de Deus, tudo isso ele passou. Por quê? Porque o Redentor é, de fato, um homem, 100%, ainda que seja o Filho de Deus. Então, todo esse ambiente familiar é importante e Deus quer providenciar. E aí Deus chama pessoas para isso. Deus vai e agora chama o Abraão. Ele chamou antes o Noé, agora vai chamar o Abraão. Então, a promessa redentora, que diz respeito ao nascimento do Filho de Deus, tem continuidade. E Deus vai afunilando aqui as informações sobre isso, tá certo? Sobre essa promessa redentora. Então, Deus vai fazer uma nova aliança. E nessa aliança com Abraão, ele vai confirmar as alianças anteriores e vai avançar um pouco mais nas informações. Vamos observar isso aí. Veja, para Adão e Eva, Deus prometeu um filho que pisaria a cabeça da serpente, nós já falamos. Já para Noé, ele promete a preservação da criação, então haverá de fato a salvação. E para Abraão, ele vai indicar os aspectos mais detalhados disso. Veja que para Abraão, ele vai prometer, capítulo 15, no versículo 4, ele vai prometer que será o filho dele. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então a gente começa a saber sobre o filho da promessa, que aquele que pisaria a cabeça da serpente será filho de Abraão. A gente tem que lembrar que essas alianças subsequentes, elas não anulam as anteriores. Elas, na verdade, vão confirmando e acrescentando informações. Observe que quando chegamos no Novo Testamento, nós somos informados que aquele que pisaria a cabeça da serpente é o próprio Senhor Jesus, certo? Veja que lá na frente nós temos em Apocalipse falando sobre aquele que nasceria da mulher, né, a promessa daquele que nasceria da mulher. Em Mateus capítulo 1 é falado sobre a descendência, a genealogia de Jesus, e na genealogia de Jesus aparece exatamente ele como filho de Abraão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Então observe que até o final, tudo o que foi dito antes está valendo. Todas as informações sobre as alianças são mantidas, são preservadas, certo? Então todas as alianças anteriores, elas continuam, elas prosseguem, ok? Então Deus já vai dando para nós mais informações. Agora ele vai fazer uma aliança com Abraão. Essa aliança está bem clara no capítulo de número 15, quando no versículo 12 diz assim: Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Só sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, há uma aliança que é feita com Abraão, assim como uma aliança que foi feita com o Adão. Essa descendência prometida, Paulo nos informa que é Cristo. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então observe que a aliança feita com Abraão aponta para Cristo Jesus, certo? Mas não só a aliança feita com Abraão aponta para Cristo Jesus, mas também as outras alianças apontam para Cristo Jesus. As alianças feitas com o Adão e com o Noé. Veja que lá nas cartas de Paulo, em Romanos, capítulo 5, ele diz o seguinte, em Romanos, capítulo 5, quando ele fala de Adão, ele chama Jesus Cristo de o último Adão. Jesus Cristo é o último Adão. Ou seja, ele relaciona Jesus Cristo ao Adão. Ou seja, é aquele que é o descendente dele, que é exatamente aquele que foi prometido. E esse prometido, ele chegou. É o último Adão, o descendente prometido, filho da promessa. Então, veja que tanto a aliança com Adão aponta para Cristo, como a aliança com Abraão aponta para Cristo. Então, por que isso? Porque é uma única aliança, no sentido de que é uma aliança subsequente à outra, confirmando a aliança anterior, porque o propósito é conduzir para Cristo, é apontar-nos para o Senhor Jesus. Então, Deus faz uma aliança dizendo: olha, vai ser o teu filho. Ele disse para Adão: teu filho vai pisar a cabeça da serpente. Ótimo, tudo bem. Para Noé, ele faz uma aliança e na genealogia ele abençoa o Sem, falando sobre a descendência de Sem, que é uma indicação também acerca de quem seria a descendência que também pisaria a cabeça da serpente. Chega em Abraão, ele diz: ó, Abraão, vai ser teu filho. Então a gente já tem mais uma informação. Mas além dessa informação, veja que quando nós lemos Gênesis capítulo 15, ele disse que sofrimentos acompanhariam a descendência de Abraão. Ele está falando mais especificamente aqui sobre os 400 anos antes do êxodo do Egito, aquele período em que eles sofreram lá no Egito. Todavia, essa informação ela bate muito bem, casa muito bem, tanto com a ideia de que a mulher teria dores de parto, uma indicação do sofrimento durante o período em que aguardava o Redentor, quanto com o Apocalipse, que também fala de uma mulher com dores de parto, com a ideia de que
a redenção era algo sofrido, algo difícil. Então, veja que o sofrimento acompanharia a descendência de Abraão. Gênesis 15, versículo 13. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então, um período difícil, sofrimento, as dores de parto, né? Mas também diz que a redenção ocorreria na terra de Canaã. Veja que onde é que o Abraão está? Abraão está peregrinando na terra de Canaã. Tanto que no versículo 18, Deus promete: a tua descendência desta terra. É a terra de Canaã. E onde é que o Senhor Jesus vai exatamente nascer? A gente vai lá para Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Ele diz assim, quando aparecem lá os magos do Oriente, todo mundo ficou perplexo, né? E então Herodes, versículo 4 diz: convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então observe que é em Canaã, porque Belém fica exatamente em Canaã. Em Lucas 23, nós ouvimos ele nos falando sobre a crucificação. Veja, o nascimento foi em Canaã, né, em Belém de Judá, uma cidade de Canaã, e a crucificação também. Diz o texto, versículo 28 de Lucas 23. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém. Jerusalém fica onde? Em Canaã. Não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Ele está ali, rumo ao Calvário. E no versículo 33, diz que quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Então, exatamente ali na mesma região, só que agora em Jerusalém. Então observe que com Abraão, Deus faz uma aliança e vai indicar que aquele filho prometido, que foi dito a Adão, que pisaria a cabeça da serpente, seria o seu filho, o filho da promessa, e que esse processo até a redenção seria debaixo de sofrimento, e que o local onde isso aconteceria seria em Canaã, é a terra dada. Deus dá a terra para Israel, indica exatamente o local onde a redenção vai acontecer. Por exemplo, se você pensasse hoje assim, em que lugar Jesus voltaria? Qual seria o local mais adequado? Todo mundo poderia pensar, vai voltar no Brasil? Jesus vai voltar nos Estados Unidos? Vai voltar no Japão? Qual seria o local onde Jesus voltaria? Hoje nós temos como dizer, ele vai voltar na terra de Israel. Provavelmente a gente vai pensar, é o local mais adequado, é em Jerusalém, porque é exatamente a terra que ele escolheu para que a redenção fosse consumada. Então, quando Deus faz uma aliança com mais um personagem, com Abraão, ele dá mais informações. Veja, nós sabemos por causa disso. Tanto que, como do Herodes perguntou, os escribas puderam responder onde nasceria o Cristo por causa da revelação de Deus sobre o local. Em Abraão é um local abrangente, né? A terra de Canaã, então é uma terra grande. Depois, com o passar do tempo, vai afunilando e vai nos indicando melhor o local. Belém como nascimento, Jerusalém como morte. Nós vamos conhecendo melhor as informações sobre a redenção. Mas observe que cada nova aliança está confirmando a anterior. Por que está confirmando? Porque Deus é fiel. Ele nunca vai falhar, ele nunca vai quebrar suas promessas, suas alianças. Então não tem como anular, em hipótese alguma, as alianças anteriores. Uma ideia de uma aliança que substitui a outra, ela é inadequada porque parece que Deus está deixando de cumprir sua palavra. A ideia não é que uma aliança substitui a outra, mas que uma aliança complementa a outra. Se você disser que substituiu, significa que ele simplesmente abandonou a anterior. Mas não é essa a ideia, porque Deus é fiel, ele cumpre suas promessas, então ela complementa. Quando você pensa, e aí você poderia me citar assim, e Hebreus, que fala de ter caducada a lei, a aliança de mosaica, que é a aliança feita à lei. É uma outra aliança. A gente vai falar sobre ela no próximo estudo.
ela é diferente, ela é paralela, ela é bilateral, ela não é unilateral. Essa é uma aliança em que havia bênçãos e maldições dependendo da forma como o povo correspondesse. Então tem outros aspectos, né? Mas alianças da graça, a aliança em que Deus chega para Adão e diz assim: olha, o teu filho pisará a cabeça da serpente. É uma promessa, não depende do homem. Aí diz para Noé: olha, faço uma aliança com você e prometo que eu não vou destruir a criação. Muito pelo contrário, vou conservá-la. Opa, outra promessa. A aliança de Deus garante que haverá um novo céu, nova terra, uma preservação da sua obra, da sua criação. Deus não vai acabar com tudo. Então, haverá salvação. Veja, quando ele diz não vou acabar com tudo, isso confirma a salvação. Deus vai providenciar a salvação. Depois, ele diz para Abraão: olha, vai ser o teu descendente. Então ele diz: olha, aquela promessa feita a Adão continua contigo, tá? E será o teu descendente, o filho da promessa, quem vai cumpri-la. Ah, mais uma informação. Vai acontecer o seguinte: vai haver sofrimento, não vai ser fácil não. E o local onde tudo vai acontecer vai ser aqui na terra de Canaã. Então veja que as informações vão sendo complementares, vão complementando a informação anterior, aquilo que Deus disse antes, né, para os personagens anteriores, os personagens que Deus escolheu anteriormente. O Salmo 105 mostra que as alianças anteriores, elas permanecem. Ele louva ao Senhor. Eu gostaria de pegar até a partir do primeiro versículo, 105. Diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Veja que ele está falando do ser de Deus e das obras de Deus. Cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Aí veja o que diz o 8. Lembra-se perpetuamente, para sempre. Ele não esquece. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Percebe? A ideia de que, olha, as promessas de Deus ninguém encerra, elas permanecem. A aliança de Deus permanece. Ela não é encerrada. Da aliança que fez com Abraão, veja, ele não está falando da aliança mosaica. Ele está falando da aliança feita com Abraão. Porque Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus fiel. E todas as suas alianças, que são feitas sob juramento, cheias de promessas, elas permanecem para sempre. Nunca vão se acabar. Por quê? Porque a aliança, ela é um pacto de vida. E Deus é eterno. Então Deus vai permanecer cumprindo a sua palavra. E ele diz, fala da aliança de Abraão, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó. Percebe? Ele fez aliança com Abraão e essa aliança passa para o outro, para Isaac, passa para Jacó. Ele confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Então observa que a ideia é que cada vez que ele chama um personagem novo para fazer uma aliança, ele não está fazendo uma nova aliança no sentido de que ele está anulando o anterior. Não. Ele está confirmando, como ele diz no Salmo 105. Ele confirma a aliança anterior. Então a aliança feita com Adão, em Gênesis 3,15, apresenta a promessa. É certo que ali ele está falando para a serpente sobre a condenação dela. Mas dentro dessa fala surge uma promessa. E no decorrer do texto você encontra os elementos da aliança. A promessa é um elemento, o sangue derramado para a fabricação das vestes, né? Um animal foi morto, afinal as vestes foram feitas com peles de animais. E
Tudo isso, então, fala de um relacionamento de aliança. A aliança seguinte com Noé confirma a aliança anterior. A aliança com Abraão vai confirmar as duas anteriores. E depois disso, as alianças seguintes, elas vão confirmando as promessas divinas que foram feitas anteriormente. Essa sempre é a ideia. Até que chegue o Messias. Até que chegue. Jesus, ele é o cumprimento da aliança. Jesus, ele não nega. Tanto é que quando chega em Mateus capítulo capítulo 5. Mateus, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Quando ele está na cruz do Calvário, quando ele está preso na cruz, e então tudo o que foi dito sobre ele na Escritura está se cumprindo, e aí ele bebe então do vinagre, ele grita, está consumado. Quando ele está consumado, ele está dizendo assim, cumpriu-se cabalmente a palavra de Deus. Tudo que foi dito sobre ele se cumpriu. E uma vez que tudo que foi dito sobre ele se cumpriu, está consumado o cumprimento da palavra de Deus, então ele mostra que tudo aquilo que foi dito para um mesmo fim. Certo? Observe. Veja, ele consumou tudo. Ele veio para cumprir tudo. Então significa que tudo o que está dito anteriormente tem uma relação. Tem uma relação. Todas as promessas têm uma relação. Todas as alianças têm uma relação. E a promessa e a aliança feita a Abraão não é diferente. Tem uma relação com tudo o que é dito antes, tem uma relação com tudo o que é dito depois e vai apontar para Cristo Jesus, porque esse é o propósito. Tudo apontando para ele, para se cumprir nele, em Cristo Jesus. Como nós falamos, em Gênesis 22 aparecem mais algumas indicações. Em Gênesis 22, nós temos a prova que Deus fez com Abraão. Diz o texto que depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Veja, a aliança já tinha sido feita. Ele prometeu que o descendente dele seria o herdeiro dele. Então, já sabemos que seria por meio do descendente de Abraão. Mas agora ele vai provar a Abraão, que já recebeu a aliança, portanto ele creu, já inclusive está com o filho, ou seja, já se cumpriu a promessa do nascimento de um filho que seria de Sara. E ele vai para um monte, como Deus prometeu, ordenou, né, a terra de Moriá, o monte Moriá, para cumprir a vontade do Senhor com seu único filho. E diz o texto que, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, viu o monte Moriá. Então disse os seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então ele creu na promessa, de fato ele sabia que Deus iria cumprir, que em Isaque seria chamada a sua descendência, nele se cumpriria a palavra de Deus, e ele então vai fazer o que Deus mandou. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu a Abraão, eis-me aqui, meu filho, respondeu-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiu ambos juntos. Então, esse é um texto que, apesar de não ter a palavra aliança, porque a aliança já foi feita antes, mas que ele vai mostrar mais informações sobre
o que aconteceria no cumprimento dessas alianças, que é a aliança da redenção. As informações, veja, Deus proverá o cordeiro para si, aquele que morre no lugar de. Eles já tinham esse conhecimento. O cordeiro, ele é oferecido em sacrifício, inclusive em várias religiões aconteciam. Ele é sacrificado para agradar a Deus. Nas religiões, os seus deuses têm as suas crenças diferentes também. Mas a ideia do cordeiro básico é aquele que morre em lugar do homem, a fim de satisfazer a justiça de Deus, tendo em vista que os homens erram, que os homens pecam. Não, nem sempre há detalhes de conhecimento, de informações, mas o conhecimento básico é isso aí. É o cordeiro que é morto para satisfazer a justiça de Deus. Então, Deus proverá o cordeiro. Veja mais informações feitas dadas na aliança com Abraão. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Veja que informações vão sendo dadas. Informações sobre o cordeiro, informações sobre o filho unigênito. Veja que tudo isso, você sabe muito bem, que se encontra em Cristo perfeitamente. Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é chamado de o Filho unigênito de Deus. Então observe que as alianças estão todas nos remetendo a Cristo. Todas nos conduzindo a Cristo Jesus. Todas elas. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Exatamente aonde? No Monte Moriá. O Monte Moriá é exatamente o Monte Sião, certo? A gente pode ver aí em Gênesis, não, melhor, em 2 Crônicas, capítulo 3, 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na ira de Ornã, o Jebuseu. Então veja que o Monte Moriá é o Monte Sião, exatamente onde está o templo construído, e é exatamente a região onde Jesus é crucificado. Ele é crucificado ali próximo, fora dos muros, próximo do templo, aos pés do Monte Moriá, onde é o Monte Sião. Então veja que tudo está muito conectado. Monte Sião, o lugar de adoração, o lugar da crucificação. Monte Moriá, o lugar onde Abraão foi sacrificar o seu filho, porque Deus o provou, mas Deus ali substitui pelo cordeiro. Esse cordeiro Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus. O filho de Abraão é o filho da promessa, é o unigênito, é o único filho. Percebe que todas as informações, elas vão se encaixando perfeitamente em Cristo Jesus. Elas estão se encaixando perfeitamente. Tudo isso para que nós vejamos que as alianças que Deus faz com os personagens, todas elas têm algo em comum. É que são uma aliança ou alianças que visam apontar para Cristo, que tem o seu cumprimento em Cristo e que graciosamente, portanto, nos conduzem ao Redentor. Então, são todas elas, poderíamos chamar de uma única aliança. É uma aliança renovada. Podemos dizer que as alianças, elas são confirmatórias. Ou seja, cada aliança subsequente confirma a aliança anterior, ao mesmo tempo que complementa com novas informações. Uma das novas informações é saber quem é de fato a família onde o Messias nasceria. Nós sabemos que vem de Adão, depois sabemos que vem de Noé, depois sabemos que vem de Abraão, depois de Isaac, Jacó, depois sabemos que vem de Davi. Então, vai afunilando o conhecimento sobre a linhagem.
de forma que nós possamos botar os nossos olhos, colocar os nossos olhos nessa linhagem, a linhagem onde nasceria o Messias. Tanto que, nos dias de Jesus, estavam esperando que viesse de Belém, da cidade de Davi, esperavam que viesse como filho de Davi, então a descendência de Davi. Isso tudo volta os olhos para um grupo específico, né? Então não era uma coisa completamente ignorada. As pessoas estavam esperando um Redentor qualquer, de qualquer lugar, de qualquer jeito. Estavam esperando o Redentor, o Messias, especificamente da descendência de Davi, com características singulares naquela terra. Tudo isso faz com que o povo tenha uma noção sobre como aconteceria a redenção por meio do prometido de Deus. Então, toda uma série de informações para isso. Certo? Então, continuando aqui no texto de Gênesis 22. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Versículo 15. 16 agora. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Então veja, não tem o termo aliança, mas observe os elementos. Um juramento solene, Deus jura por si mesmo, o sacrifício, né, por meio do derramamento de sangue, a promessa, né, vamos lá, a promessa. Porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, observe a relação com Cristo, que deveras te abençoaria, a promessa. Então observe que as promessas da aliança estão presentes. Na verdade, Deus já tinha feito a aliança antes. Ele aqui está confirmando a aliança anterior. Está confirmando e dando-nos informações mais precisas. Sabíamos que era na terra de Canaã. Agora nós sabemos que é na Monte Moriá que Deus cumpriria a promessa, que é o Monte Sião. Que lá na frente vai ser confirmado, né, em Jerusalém, no Monte Sião. Sabemos então que era também uma relação com o filho unigênito, o único filho, né? Então, a promessa é que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Então veja a questão do conflito entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher e a vitória daquele que pisaria a cabeça da serpente. Tanto é que Jesus lá na frente disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, o conflito e a vitória por causa de Cristo. Então veja, tudo associado. Tudo associado. As promessas de Deus, todas associadas, porque todas elas apontam para o mesmo personagem. Apontam para Cristo Jesus. Nela, ou seja, nessa descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, observe que a promessa não só diz respeito a Abraão, mas famílias de todas as nações seriam abençoadas por meio do Filho prometido. A promessa diz respeito, inclusive, a um alcance muito maior do que o povo de Israel. Muito maior mesmo do que o povo de Israel. Então, vamos vendo informações que vão nos conduzindo a Cristo Jesus. Bom, e quais os elementos dessa aliança, né? Nós falamos das alianças anteriores. Então, quem é o mediador da aliança? Porque essa aliança, ela não é feita só com Abraão, ela é feita com Abraão, mas com seus descendentes, né? No sentido de que aqueles que herdariam as bênçãos da promessa, tanto que Paulo diz que os legítimos descendentes de Abraão não são os filhos da carne, mas os filhos da promessa. Em outras palavras, os que creem. Então, todos os que creem em Deus e nas suas promessas se tornam descendentes de Abraão pela fé e, portanto, herdeiros das promessas feitas a Abraão, promessa redentora. Por isso que todo aquele que crê no Senhor, ele é justificado pela fé, a mesma fé de Abraão, e torna-se herdeiro dessa promessa de que serão benditas todas as famílias da terra. Eles são também abençoados. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja, as bênçãos prometidas a Abraão caem sobre os que creem, sobre aqueles que têm a fé de Abraão. Então são chamados de descendentes da promessa, herdeiros, né?
é em Cristo Jesus. Então, quem é o mediador da aliança? É Abraão. A aliança feita com Abraão, mas ele é o mediador. Por que ele é o mediador? Porque Abraão é um instrumento para que as bênçãos venham sobre outros, não só sobre ele, sobre outros. Local da aliança. O local da aliança é a terra de Canaã. Ele já está na terra de Canaã. E essa informação é importante porque ela indica o local onde a redenção vai acontecer. Onde a redenção vai acontecer? Na terra de Canaã. Não foi por acaso que Deus colocou Israel lá para indicar o local da redenção. Tanto que primeiro é Canaã todo, depois vai para Judá. Depois de Judá nós temos Jerusalém. Então vai afunilando para que nós saibamos exatamente o local da redenção. Qual o sinal da aliança? Nós demos dois sinais. Um é que Deus muda o nome de Abraão. Ele muda de Abrão para Abraão, pai de nações. Então, a mudança de nome indica um sinal. Olha, eu vou cumprir, vai acontecer. Por isso eu vou mudar o teu nome, que é um sinal de cumprimento. Você será pai de nações. Mas um sinal mais específico que fala da descendência prometida, ou do descendente prometido, que seria da semente de Abraão, é a circuncisão. A circuncisão, que foi instituída em Abraão, ela visa apontar para o fato de que deles viria o prometido. Por isso que Paulo diz que a circuncisão tem que se encerrar quando Cristo vem. Por que ela tem que se encerrar quando Cristo vem? Porque ela não tem mais sentido algum. Ela foi cumprida em Cristo. A circuncisão, que era o sinal de aliança, que é exatamente no órgão reprodutor masculino, para indicar que é a semente de Israel, ou de Abraão, Isaac e Jacó, que seria a semente santa, a semente da redenção. Uma vez que veio o Redentor, não faz mais sentido algum, não precisa mais. Em outras palavras, mesmo que o judeu hoje ainda pratique a circuncisão, ela não tem mais nenhuma validade, ela não tem mais nenhum valor, ela não tem nenhum propósito. Para eles ainda fazem porque eles ainda esperam o Messias, ou seja, eles desprezaram Cristo como Messias, talvez no máximo considerem um profeta, outros odiarão, né, porque entenderão que ele foi um apóstata e que desviou os judeus do verdadeiro caminho. Então essa é a visão judaica, pelo menos parte dela, e vão esperar um outro Messias. Então para eles a circuncisão continua. Só que uma vez que a gente sabe que Cristo é o cumprimento, né, e todos os testemunhos que a Bíblia dá, e até extra-bíblicos dão sobre quem Cristo foi, apontam para isso aí. Jesus é o cumprimento. E sendo cumprimento, a circuncisão não tem mais nenhum valor, nenhum mesmo. Porque ela era um sinal que tem a ver com a semente de Abraão. Então Deus deu esse sinal. Abraão, a circuncisão. A circuncisão é o seguinte: a tua semente será a semente santa e se cumprirá a redenção nela. Portanto, a circuncisão é esse sinal. Então, o sinal da aliança com Abraão é a circuncisão, até mais do que a mudança de nome, já que a mudança de nome indica a multidão de nações, no sentido de descendência, né? Mas a circuncisão indica que a semente é santa. Né? A circuncisão ela aponta para essa ideia de uma semente santa, consagrada, separada para Deus, ou seja, para a obra de Deus, que é a redenção. Qual é a promessa da aliança? Deus diz, desde até o capítulo 12, né? Deus diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele renova isso, né? ele fala outra vez isso quando ele reafirma a sua promessa a Abraão em Gênesis 22. Ele diz que na descendência de Abraão serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então veja que ele confirma a promessa já anterior, feita em Gênesis 12, né? A palavra que Deus deu a ele. Então a promessa é: Deus daria um descendente a Abraão. Então primeiro o descendente da promessa, porque a Sara era estéril, o descendente da promessa, então Deus daria, pelo qual abençoaria as famílias da terra. Certo? Então não era só Abraão, por isso que ele é o mediador, porque a promessa não é feita para te abençoar, vou te abençoar, então é só você.
Então a aliança seria só com ele seria o único a desfrutar dos benefícios. Mas a aliança é feita com Abraão e é dito que famílias da terra seriam abençoadas. Então a promessa ela vai muito além de Abraão. Portanto, ele termina se tornando um mediador de uma promessa que alcançaria também outras pessoas e não somente o Abraão. E qual o propósito da aliança? Bom, tem sempre uma relação com a promessa, né? Abençoar as famílias da terra. O propósito é abençoar. As alianças de Deus têm promessas e essas promessas têm um propósito, né? Deus quer salvar, né, a sua criação. É aquilo que Deus, desde o início, mostra que é o seu interesse. Restaurar a criação que foi afetada por causa do pecado. Então, observem que todas as informações que vão aparecendo nas palavras de Deus, na palavra que Deus dá aos personagens que vão aparecendo com o tempo e que vão recebendo a renovação da aliança, são informações que complementam as anteriores. Cada vez que a gente vai ler na Bíblia e Deus vai falando um pouco mais sobre a sua aliança, ele vai trazendo informações novas. Mas observe, isso é importante, que ele não anula as anteriores. Ele não anulou a promessa feita a Adão, não anulou a promessa feita a Noé, ele não anulou nenhuma promessa, muito pelo contrário. Até hoje o arco-íris aparece como sinal de aliança entre Deus e a criação. Até hoje nós temos, e no caso, porque Cristo já veio, né, o cumprimento da promessa feita a Adão e Eva, veio aquele que pisaria a cabeça da serpente. Nós temos o cumprimento da promessa feita a Abraão. Todas as informações se complementando. Portanto, a correta forma de olhar para as alianças é olhar como alianças confirmatórias e complementares. Ou seja, que vão confirmando tudo que Deus falou desde o início, mostrando que a aliança permanece. Deus nunca anula uma aliança porque ele é fiel. Ela permanece, a palavra de Deus é fiel, é verdadeira. E elas vão complementando as informações, dando mais informações sobre as características da redenção. Inclusive questões básicas, como até o local, né? Sabemos em Abraão que será em Canaã. E saberemos mais adiante que Jerusalém é o local onde a redenção aconteceria. Portanto, mais uma aliança nós vimos, a quarta aliança, a aliança feita com Abraão. E posteriormente veremos a quinta aliança, que tem uma característica diferente. A aliança mosaica, ela é uma aliança bilateral, é uma aliança paralela às alianças da graça, e ainda que ela também nos conduz a Cristo de alguma forma, ela nos conduz a Cristo de uma forma diferente. Não com promessas graciosas, mas ela nos conduz a Cristo, mostrando a nossa plena necessidade do Redentor, tendo em vista que somos incapazes de fazer a vontade do Senhor. Vamos orar então, concluindo o nosso estudo de hoje. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Agradeço por tuas misericórdias, por tuas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor nos ajude a estar conhecendo o Senhor cada vez mais, entendendo a tua palavra, para que possamos, Senhor Deus, usufruir, inclusive, melhor do nosso relacionamento contigo e das tuas bênçãos prometidas desde o início, para que nos alegremos, Senhor Deus, em ti e nas tuas obras, porque as tuas obras são maravilhosas. Receba a nossa oração, a nossa gratidão por tudo, e tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite e um bom restante de semana.